Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre problemas estaticamente indeterminados. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos ver uma situaçãozinha do que significa a gente ter um problema estaticamente indeterminado. E a partir daí a gente vai entender como que a gente faz para resolver esse tipo de problema, tá? Então olha só, a primeira situação é a seguinte, imagina que a gente tem lá a nossa barrinha, que é essa barrinha azul, a gente aplica um carregamento P nela, certo? E aí ela sofre um aumento, né, uma deformação até encostar aqui na parede C e passar a empurrar essa parede C. Ou seja, ela vai ter essa cara, como se essa barrinha estivesse aqui em cima, né? E esse ponto C estivesse empurrando a parede, ok? Se eu tivesse que fazer um diagrama de corpo livre para minha barra, como é que ele ficaria? Eu tenho, primeiro, ele está preso aqui na parede A. Então, quando eu puxar com a carga P, eu vou ter aqui uma reação nessa parede que eu vou chamar de RA, que é a reação da parede A, ok? Da mesma forma, quando ele empurrar a parede C, eu vou ter aqui, uma força que eu vou chamar de RC, que é a reação da minha parede C, ok? Quando eu tenho um diagrama de corpo livre e quero fazer o equilíbrio, eu faço um somatório de forças, certo? Então, eu vou ter, somatório de forças na direção X tem que ser igual a zero. Ou seja, o que tiver na direção de A eu vou colocar positivo. Então, RA mais RC, menos a carga P, porque está ao contrário do que eu defini como positivo, tem que ser igual a zero, certo? Ou seja, eu posso dizer o seguinte, RA mais RC tem que ser igual a P, beleza? Calculei aqui, a minha equação, ok? E beleza, quanto que vale então a reação na parede A e na parede C? Se você for fazer essa conta, você vai ter um problema. Qual vai ser o problema? Você tem duas incógnitas, RA e RC, e uma equação só, RA mais RC igual a P. Ué, como é que eu faço para resolver isso agora? Como eu tenho duas incógnitas e uma equação, eu falo o seguinte, o meu problema ele é estaticamente indeterminado, porque ele tem dois valores variando, certo? Que são as reações A e C, mas eu só tenho uma equação para relacionar elas. Como é que eu vou fazer então para resolver o meu problema? A gente vai conhecer, né, uma segunda equação, mas vamos fazer só um resumo do que eu fiz agora para a gente lembrar. Então, eu vou ter duas soluções para resolver, mas qual é o primeiro caminho que eu tenho que fazer? Primeira coisa é a solução que a gente vai estar usando é a análise de forças, né? A outra solução que a gente vai ver é força redundante. A primeira, que é a análise de forças, o que a gente faz? Primeiro, diagrama do corpo livre. Então, eu tinha lá minha pecinha sem nada, que estava fazendo forças na paredes A e B, A e C no caso. Peguei, fiz as reações RA e RC, tenho a minha carga P, desenhei o diagrama de corpo livre. Depois de desenhar o diagrama de corpo livre, faço o somatório de forças. Somatório de forças em X igual a zero, vou ter que RA mais RC igual a P. Eu falo que esse problema é estaticamente indeterminado, beleza? Porque eu tenho, de novo, duas incógnitas e uma equação só. E aí, surge a minha perguntinha, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou resolver um problema que só tem uma equação, mas tem duas incógnitas? É aí que vai entrar a nossa equação de ajuda, né? Ou equação de compatibilidade. Essa equação de compatibilidade ela é bem importante para ajudar a gente, né? O objetivo dela é ajudar a resolver o nosso problema. E qual é a cara da nossa equação de compatibilidade? Como eu falei, a nossa peça é deformar, né? Então, nada melhor do que relacionar com uma deformação, ok? Deformação igual ao normal vezes o comprimento, dividido pelo módulo da elasticidade, vezes a área. Pô, mas como é que eu vou gravar isso tudo? Coloquei aqui um resuminho para a gente lembrar. Esse delta aqui é deformação, normal, o comprimento do trecho, né? O E é o módulo de elasticidade e A é a área da seção. Beleza, mas como é que eu vou relacionar isso com o que eu estiver fazendo? Olha só aqui de novo, tenho minha barrinha, eu peguei, deformei ela, né? Apliquei uma carga P, deformei ela até ela encostar na parede, ok? O que eu posso falar sobre a minha barrinha então? Eu posso afirmar o seguinte, a deformação do trecho AB mais a deformação do trecho BC tem que ser igual à deformação total da minha peça, tá? Então, o que esse trechinho deformou mais o que esse trecho deformou tem que ser tudo que minha peça deformou, certo? E como eu já sei que a minha equação de compatibilidade é essa daqui, eu posso falar o seguinte, NBC vezes LBC sobre EA mais, no caso BC para esse cara, né? Mais
NAB vezes LAB sobre EA tem que ser igual à minha deformação total, certo? Ou seja, eu usei a deformação de cada região, eu somei a deformação de cada região e igualei a deformação total da minha peça. E usei exatamente a minha equação de compatibilidade. Dessa equação de compatibilidade, o que eu tenho? Tenho os comprimentos, LAB e LBC, tenho o módulo de elasticidade e tenho a área da seção. A única coisa que eu não tenho são os normais. Vamos definir, então, como que a gente faz para calcular esses normais aí, ó. Cálculo do normal, então. O cálculo do normal é o seguinte, ó. Primeiro eu faço um corte no trecho AB da minha peça e vou calcular o normal do trecho AB. É conveniente a gente sempre colocar o normal saindo da peça, tá? Então tá aqui, ó, normal do trecho AB. Como é que vai ficar o equilíbrio? Tudo que estiver na direção do normal eu vou colocar como positivo. Então vai ser normal do trecho AB mais o RC menos o P, certo? Então, ó, normal do trecho AB mais o RC, que está na mesma direção, né? Menos P tem que ser igual a zero. Como eu quero saber quanto que vale o normal AB, eu vou passar esses caras para o outro lado, né? Então, eu vou ter P menos RC. Então, meu normal do trecho AB é P menos o RC, certo? Qual é o outro normal que a gente precisava calcular? O do trecho BC, certo? De novo, como eu falei, é conveniente a gente colocar, ó, o normal saindo da peça. Normal do trecho BC, certo? O normal do trecho BC, ó, vou colocar essa direção como positiva, então normal do trecho BC mais o RC, né? Tem que ser igual a zero. Então, eu posso dizer que meu normal do trecho BC é igual a menos o RC, certo? A gente definiu aí, então, quanto que vale o nosso normal do trecho BC. O que é importante a gente analisar com isso? Vamos voltar para a nossa fórmula principal, que diz o seguinte: deformação total é igual a NAB vezes LAB dividido por EA, mais NBC vezes LBC divididos por EA, certo? Como eu já sei quanto que vale o normal AB e quanto que vale o normal BC, que está exatamente aqui embaixo, ó, eu posso substituir. Ó, normal AB é P menos RC e normal BC é menos RC direto, né? Menos RC, que é o valor do meu normal BC. Menos RC, que é o valor do meu normal BC, certo? Agora que eu tenho esses dois valores, eu posso exatamente ir abrindo a nossa peça. Então, eu sei que é o seguinte: primeiro, deformação total é igual a P vezes LAB sobre A, menos RC vezes LAB sobre EA, menos RC vezes LBC sobre o EA, certo? Se eu tiver esses dois caras, eu consigo calcular qual é a relação da minha deformação total com o resto da equação. Ó. Deformação total vai ser igual a P vezes LAB sobre EA, menos RC vezes L sobre EA. Você vai se perguntar, por que você marcou o RC de vermelho? Porque nesse caso o RC é a única incógnita da minha equação. Eu tenho quanto que vale o P, eu tenho quanto que vale o L, eu tenho quanto que vale o E e eu tenho quanto que vale o A. E eu também sei quanto que minha peça deformou totalmente. Ou seja, eu consigo definir quanto que vale o RC e agora eu tenho duas equações para duas incógnitas, certo? Então eu tenho lá RA mais RC igual a P e agora eu tenho essa aqui também que me dá o valor do RC e me ajuda a calcular a minha conta, ok? Então, ó, esse cara aqui, né, é a solução final desse exemplo que a gente está fazendo. E essa forma aqui que a gente resolveu foi a forma por análise de força. Vamos ver agora a forma de resolver por força redundante. Como é que funciona a solução por força redundante? Ela é um pouco mais simples que a análise de força, mas a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Ó. No caso, eu vou considerar que a parede C não existe mais. Vai existir apenas uma reação C que vai estar comprimindo a minha peça nesse caso. Ela poderia estar tracionando se fosse outro caso, tá bom? Olha só o que eu tenho. Eu sei que essa deformação P aqui, devido somente ao carregamento P, vai ser NAB vezes LAB dividido por E vezes A. E olha só, como no meu trecho BC não tem carregamento, lembrando que essa força está agindo no trecho AB e não no trecho BC, o meu NBC ele não é importante nesse caso, ok? Então, ó, como está tracionando a peça, vai ser positivo. Quando eu tiver um cara comprimindo, e nesse caso quem está comprimindo é a minha força redundante da parede que eu tirei, eu vou colocar negativo. E o que é importante eu lembrar? Se eu estou definindo que a minha deformação é negativa, o normal que eu calcular tem que ser positivo, tá? Você tem que garantir que esse normal vai ser positivo, beleza? E aí você vai descobrir o seguinte: qual vai ser a deformação total? Vai ser o que tracionou menos o que comprimiu, certo? Então eu posso escrever minha equação como deformação total é o quê?
tracionou menos o que comprimiu. E aí você vai fazer uma análise por força redundante. Beleza, eu sei que o que tracionou foi NAB vezes LAB sobre EA. E o que comprimiu foi NAC vezes L dividido por EA. O que eu não sei? Eu sei quanto que vale os comprimentos, eu sei quanto que vale EA, mas eu não sei quanto que vale os normais. Então, de novo, a gente precisa definir o cálculo do normal. E olha só, vai ser o mesmo princípio de antes. Vou fazer o meu normal saindo da peça. Nesse caso, o NAB vai ser igual a P. Do caso do NBC, como eu falei, não tem nenhuma carga no trecho BC, então meu normal é igual a zero. E do NAC, o NAC, como eu falei, o normal a gente sempre faz conveniente saindo da peça. Mas lembra que nesse caso de força redundante, você já definiu que a deformação é negativa? Se você definiu que a deformação é negativa, o seu normal tem que ser positivo. Se você não quiser ter esse problema de quando é positivo, quando é negativo, você faz o seguinte: não define que a sua deformação vai ser negativa. Não coloca lá menos delta RC. Você coloca, naquele caso, positivo, e aqui você vai tirar que o normal é negativo, tá? Então, você que escolhe. Ou você faz o normal sempre positivo e bota a deformação negativa, ou você faz a deformação sempre positiva e o normal vai sair com o sinal que você precisa. Beleza? Então, o que a gente vai ter, então? A gente tem que a nossa deformação total, deixa eu colocar aqui para cima. A nossa deformação total é igual a deformação em P menos a deformação RC. Então, a deformação total, NAB vezes LAB dividido por EA, menos NAC vezes L dividido por EA. E eu sei quanto que vale NAB e quanto que vale NAC, não sei? Não foi o que eu vi exatamente aqui, quanto que vale NAB e quanto que vale NAC? Se eu sei quanto que vale NAB e quanto que vale NAC, basta que eu substitua, certo? E se eu substituir, olha o que eu vou ter. P vezes LAB sobre EA menos RC vezes L sobre EA. E de novo, RC é a minha única incógnita da equação, ok? Então, NAB virou P e NAC virou RC negativo, porque eu fiz a deformação negativa. Mas como eu falei, se aqui eu usasse positivo, o meu normal daria negativo, e aqui daria negativo também. E olha que legal, a minha fórmula da deformação total nesse caso é exatamente igual à deformação que eu calculei lá no análise de forças, certo? Então a força redundante realmente me dá a mesma equação que eu calculei lá pela análise de forças. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!